Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu resolvi fazer esse vídeo, né, gravar essa live pra gente conversar um pouco sobre o medo, sobre o que tá acontecendo aí no nosso tempo, né, no nosso mundo, que tá aterrorizando tanta gente aí e como a gente pode lidar com esse medo. Então eu vou fixar aqui o tema da nossa live, que aí, conforme as pessoas forem entrando, vamos saber qual o tema da nossa live. Como lidar com o medo. Vou fixar aqui. Quer dizer, vou tentar, né? Vamos ver como é que fixa. Fixar comentário. Show de bola. Então é isso aí. Vamos lá. Primeiro passo é a gente pensar de onde vem esse medo, né? Estudos neurológicos, eles indicam que o medo, ele é consequência de algum trauma vivido. Algum momento da sua vida você viveu um trauma, pode ter sido pequeno, grande ou relativamente suficiente para ter criado em você esse trauma, esse medo, né? E aí, como que a gente lida com isso, né? Como é que a gente resolve essa questão do medo? Primeiro, vamos entender que é assim, desde que nós somos bebezinhos lá, esses medos, eles são instaurados na nossa vida, instaurados na nossa mente, de acordo com a pessoa, talvez, que nos cria. Vamos imaginar assim, você é um bebezinho, começou a engatinhar, né? Começou a andar, mexer nas coisas, a engatinhar. Aí você vai engatinhando para um lado que a pessoa lá, seu pai, sua mãe, a pessoa que te cria, não quer que você vá. O que essa pessoa fala para você? Olha, fulano, não vai aí não, que aí tem um cachorrão que vai te pegar. Ou então, não vai não, aí que tem uma barata que vai te pegar. E aí você é bebezinho e isso vai sendo acumulado no seu inconsciente. Maravilha. Daí você cresce mais um pouquinho, você é criança e você vai para a escola. Quando chega lá na escola e a professora faz uma pergunta lá para você. Ô fulano, quanto que é tanto mais tanto? Você já tem, por você ter criado esse medo lá quando você era bebê, você já tem medo de falar ali, medo de se expor, medo do julgamento, medo do que os seus amiguinhos vão pensar do que você vai falar. E aí esse medo, ele vai aumentando. Então ele vai juntando lá com aquele medo que você tinha lá atrás, aquele bicho que seu pai te colocava lá, não vai aí não, que não o cachorro vai te pegar. Aí você vai na escola e você cria esse novo medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar de você. Maravilha. Aí você cresce mais um pouquinho e você vira uma adolescente. Quando você é adolescente, você tem medo de se expor, medo do que as pessoas vão falar sobre o seu modo de agir, o seu modo de pensar, como que você vai se expressar. E as pessoas os adolescentes, eles vão criando esse medo. Sendo que esse medo, esse trauma, ele já é consequência de uma coisa que aconteceu lá no seu passado. Faz sentido para você que tá me ouvindo aí? Olá, Jean, olá, Vivi, Mazé, Lu, seja bem-vinda. Abdia, sejam todos bem-vindos. Nosso tema da nossa live é como lidar com o medo. Resolvi fazer essa live de última hora aqui, sem avisar muita coisa, por conta do que tá acontecendo aí no nosso mundo, né? O que tá acontecendo aí no nosso momento. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente ter, cada um se posicionar e cada um tomar as consequências e as providências necessárias para que isso seja o mais rápido possível controlado, né? E contornado. E isso vai precisar de cada um de nós para que isso aconteça. Então, continuando nossa história. Aí você é adolescente, você vai pra escola, seus amigos começam a se posicionar de uma forma diferente, você já não tem tanto aquela segurança de se posicionar da sua forma. Por quê? Já foi instaurado lá em você que você tem que ter medo de falar, que você tem que ter medo de dar um passo a mais, que você tem que ter medo de agir, que a sua opinião já
não vale tanto. Não é que não vale tanto, é que você não deve se posicionar de tal forma. Então isso você vai criando com o tempo. Então são consequências de coisas que vão acontecendo na sua vida. Só que acontece que chega um determinado momento que esses medos, esses traumas, eles não são mais racionais, eles são irracionais. Eles tomam uma proporção tão grande que eles passam a ser irracionais na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela tinha um medo absurdo ela mora em prédio, e ela tinha um medo absurdo das pessoas que morriam, né, no prédio dela. Por exemplo, se alguém que ela nunca tinha visto na vida falecesse, ela não conseguia dormir, ela ficava com medo, ela criava um monte de coisa na cabeça dela, que aquela pessoa ia pegar ela e que ela não podia dormir à noite, ela passava mais de uma semana incomodada com aquele medo daquela pessoa que faleceu e que ela sequer tinha visto pelo menos uma vez na vida. Olha o tamanho do medo e olha o tanto que esse medo era irracional. E aí, numa sessão, a gente conversando, eu perguntei para ela o seguinte, uma pergunta mudou totalmente o jogo. E eu perguntei para ela o seguinte: de todas essas vezes que você teve medo dessas pessoas virem atrás de você e te pegar à noite, de todo esse tempo que você ficou sem dormir, essa semana que você estava preocupada, ansiosa, angustiada e tudo aquilo, quantas vezes, de fato, realmente, essa pessoa veio te pegar? Essa pessoa veio te incomodar à noite? Quantas vezes isso aconteceu? E ela tem em torno de uns 30 e poucos anos. E a resposta foi: nenhuma. Olha que louco isso. Olha o tanto que esse medo irracional prejudicava ela de uma certa forma, né? Que ela passava a semana inteira incomodada. Então, se você não dorme direito, o seu dia não rende, a sua vida não rende. Olha o tanto que ela ficava incomodada, estressada, preocupada, com um medo tão grande, tão irracional, e que isso sequer tinha acontecido pelo menos uma vez na vida dela. E assim acontece na nossa vida. Nós temos medos, traumas de algumas coisas que sequer acontecem na nossa vida. Só que ele é tão grande, ele é tão grande, que a gente não sabe lidar com isso. Por quê? Porque o medo, ele é alimentado pelo medo. Você simplesmente vai pensando sobre isso. Ah, porque isso vai me pegar, porque o meu vizinho lá, que eu nem sei quem é, nunca nem vi na vida, ele vem aqui me pegar, porque ele vai fazer isso, porque eu não posso dormir, porque ele vai chegar aqui de madrugada. Mas, poxa vida, quantas vezes isso aconteceu? Você passou 30 e poucos anos da sua vida com medo de uma coisa que nunca aconteceu. Será que isso faz sentido? E na nossa vida, a gente pode trazer isso para todos os medos que nós temos. Se você tem medo de se posicionar sobre alguma coisa, medo de dar a sua opinião sobre alguma coisa, você precisa avaliar a sua história, tudo que foi construído na sua história. Como era você na escola? Quando a professora te fazia uma pergunta, ou então quando alguém discordava de uma coisa que você achava que era certo ou achava que era errado, como que era a sua reação? Como que você se colocava nessa situação? Então pense sobre isso. Pense em como você pode lidar com tudo isso hoje em dia, né? Hoje, na sua maturidade. Hoje, seja racional sobre esses medos. Ah, eu tenho medo do que o meu vizinho vai falar se eu sair um exemplo. Se eu sair de tal jeito, ou se eu sair de tal roupa, ou eu tenho medo de me posicionar sobre o que eu acho dentro da minha família e tudo isso. Mas será que isso faz sentido realmente? Porque vamos analisar, cada pessoa é única, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua forma de agir. E quando você alimenta esse medo, ele vai crescer e ele vai tomar conta dos seus pensamentos. Isso se você permitir. E aí você me fala assim, né?
E como é que a gente muda essa situação, né? Como que a gente lida com medo? Vamos falar desse tempo atual que estamos vivendo do coronavírus. Hoje, mais cedo, eu postei nas minhas redes sociais que é o seguinte: eu não tenho hábito nenhum de ver televisão. E o que se tá falando na televisão o tempo inteiro é sobre coronavírus. Cuidado, porque tá aumentando os casos, porque as pessoas estão adoecendo e toda hora tá duplicando e não sei o que. Está verdadeiramente um terror, tá assustador o que tá acontecendo na televisão brasileira. E aí, se você passar o dia inteiro assistindo isso, ouvindo isso, o que vai estar na sua mente? O que vai alimentar a sua mente? O que vai estar instaurado em você? O medo, o pânico, a angústia, o desespero, é tudo isso que você vai alimentar. Se você continuar assistindo a televisão, se você continuar ouvindo tudo isso que está acontecendo. Por outro lado, o que eu faço? Há um tempo já eu não assisto televisão regularmente, tal, porque isso não faz sentido para mim. Então eu não tenho tanto contato com toda essa história, com todo esse pavor que estão se colocando aí na televisão brasileira. Eu sei da importância, sei do perigo do que está acontecendo no mundo. Mas o que eu foco? O que tem que ser feito nesse momento por todos nós? Somente focar no que nós temos controle. E o que eu tenho controle dessa situação? Seguir tudo que o Ministério da Saúde está falando para ser feito, todas as prevenções, todos os cuidados e ponto. Cuidar de mim, cuidar das pessoas que estão à minha volta, fazer tudo o que está no meu controle. Somente com isso que cada um de nós devemos nos preocupar. Porque não vai adiantar a gente ficar alimentando a nossa mente, alimentando o nosso dia, os nossos pensamentos com todo esse terror que está acontecendo. Isso não significa que a gente vai fugir da realidade. Não é fugir da realidade que eu tô falando. Eu tô falando para você focar somente no que você tem controle. Responda sinceramente. Você tem controle sobre esses números de casos que estão aumentando? Não tem. Você tem controle sobre esse vírus? Não tem. Você tem controle sobre as pessoas que não vão seguir as regras, não vão seguir o que o Ministério da Saúde está mandando, o que eles estão orientando a gente a fazer? Não temos. Então a gente tem que focar em nós. Assim como tem que ser toda a nossa vida, como tem que ser regida a nossa vida. Foca somente no que você tem controle. Se você tem um medo tão excessivo, assim, medo de alguma coisa, você tem que pensar no que eu tenho controle sobre essa situação. Assim como o caso que eu acabei de te falar da minha cliente. Será que se realmente aquela pessoa foi a pessoa que ela nem conhecia, a pessoa foi lá e faleceu, será realmente que aquela pessoa iria ali visitar ela durante a noite? Como ela me respondeu, nenhum caso, jamais tinha acontecido com ela e que a minha fé permite te dizer, jamais aconteceu com ninguém. A menos que você coloque isso na sua cabeça, isso seja tão real a ponto de você viver isso na sua imaginação. Porque você permitiu com que esse medo fosse tão grande, tão exagerado, que ele tomou conta do seu pensamento. Então, como que a gente faz para lidar com esses medos? Como que a gente muda essa situação toda? Porque nós já entendemos aqui que são consequências de traumas que nós tivemos durante toda a nossa vida. Então, como que a gente faz para mudar essa situação? E eu separei aqui 6 dicas para a gente poder reverter toda essa situação. A primeira dica é quebrar o círculo do medo irracional. Então, todas as vezes que você se deparar realmente com esse medo, com essa situação que te faz parar de pensar, você tem que analisar aquela situação.
quebrar isso, porque como eu te falei, o medo alimenta o medo. E se você não parar com esse círculo vicioso, ele vai começando aqui, ó, pequenininho, e aí ele vai aumentando, vai tomando uma proporção que ele vai te impedir de agir. Ele vai te impedir de pensar racionalmente sobre aquilo. E ele vai tomar conta de você. Então, toda vez que esse medo começar a agir na sua vida, nos seus pensamentos, você se coloca um pensamento de pensar: por que eu estou me sentindo assim? O que de verdade é racional nesse meu pensamento e o que é irracional nesse meu pensamento. É fundamental a gente pensar e analisar os nossos pensamentos. É uma coisa, a princípio parece muito louco a gente falar sobre pensar nos pensamentos, mas é exatamente isso. Quem é que comanda os seus pensamentos? Quem é que domina os seus pensamentos? O que você alimenta no seu pensamento? Se você não tomar conta disso, se você não cuidar dessa qualidade desses pensamentos, você vai ser tomada ou tomado, dominada ou dominado por pensamentos que vão te levar a paralisar diante de pensamentos racionais. Então, isso é muito importante. Primeira dica: quebrar o círculo do irracional, tá? Segunda dica: regular as suas respostas emocionais. O que significa isso? Quando você tem um medo de alguma coisa, um receio de alguma coisa, principalmente se ela é consequência de um trauma muito grande, isso faz com que você tenha respostas emocionais, respostas do seu corpo, que façam com que você haja de forma descontrolada. Vamos pensar no seguinte: você tem uma entrevista amanhã e você está com medo dessa entrevista, você está ansiosa para aquela entrevista, você está alimentando uma porção de coisas na sua cabeça aí sobre essa entrevista negativa. Lembra aí do nosso pensamento. O seu corpo, ele vai começar a agir, ele vai começar a ter reações de acordo com o que você está pensando. Já aconteceu com você de você estar ansiosa para uma viagem e você nem conseguir dormir? Ou então você tá ansiosa por uma entrevista, como eu acabei de falar no exemplo, e você nem conseguir dormir pensando naquilo, pensando em tudo que pode dar errado naquilo. Ai, meu Deus, e o que a pessoa vai pensar? Como que eu vou agir? Será que vai dar certo? Como eu vou me comportar? Toda essa situação, já aconteceu isso com você? Imagina se é isso que você fica alimentando a sua mente e você não tem controle sobre isso. Então, toda vez que você perceber o seu corpo com esse tipo de reação, né, com tudo que tá acontecendo, as respostas emocionais do seu corpo, você precisa controlar isso. Respira fundo, se põe exatamente aonde você está, né, no momento presente, e se responde: o que eu tenho controle sobre essa situação? O que realmente desse medo é racional ou o que realmente desse medo é irracional? Então, são respostas, assim como a primeira pergunta, que toda vez que você se perceber nesse medo, se perceber nesse sentimento, você precisa bloquear, tá bom? A terceira dica: questionar os pensamentos negativos. Olha o quanto isso é importante. Questionar. Quando você vai nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, você tem uma entrevista marcada e você começa a alimentar pensamentos de que não vai dar certo, e que como eu vou agir, porque eu vou ficar nervosa, porque eu não sei como que vai ser, e eu tô com medo, e eu vou esquecer de alguma coisa que eu tenho para falar, ou como será que eu vou me comportar? Como será que o seu corpo vai agir quando você estiver nessa entrevista? Como será
que a sua mente vai te auxiliar, porque a nossa mente, ela nos auxilia no que nós alimentamos. Então, você alimentou que quando você chegasse naquele momento, você ia ficar com medo, não ia lembrar do que você ia falar, você ia esquecer das coisas. Então, como será que a sua mente vai te auxiliar quando você chegar nesse momento? Ela vai te auxiliar exatamente com o que você alimentou a sua mente, com a forma com que você quis que acontecesse, porque foi isso que você disse para você mesmo, para sua mente, que ia acontecer. Imagine quando você está triste, quando você está para baixo, a sua reação fisiológica normalmente é os ombros mais caídos, o seu corpo caído. Já aconteceu de você estar com a fisiologia assim e todo feliz, animado, nossa, como eu tô empolgado? Não existe isso. Existe o seguinte: você tá triste, o seu corpo tá assim. Você está feliz, você está no estado de euforia, então o seu corpo tá levantado. Então a sua fisiologia, ela corresponde ao que tem aqui, ó, na sua mente. Se você vai com medo, se você está com medo de uma situação, se você já alimentou que não vai dar certo aquela situação, quando você chegar lá, é exatamente assim que você agirá. Porque você vai estar com medo, retraído, você vai estar fazendo acontecer exatamente o que você alimentou na sua mente. Então, tome muito cuidado com isso. Agora, a quarta dica. Use os seus sentidos para ficar no estado presente. Use os seus sentidos para ficar no estado presente. Olha só, o medo, normalmente ele está ligado a uma coisa que vai acontecer, que a gente alimenta na nossa cabeça, que vai acontecer e que em 99% dos casos ele não acontece. Então, se você usa a sua cabeça para pensar só no que vai acontecer, e normalmente esses pensamentos, se você não tomar conta, eles serão negativos, você vai viver no medo, você vai viver na angústia, você vai viver no desespero de uma coisa que pode ser que aconteça e que normalmente não acontece. Porque o que você põe na sua mente sobre esse medo são coisas que você já viveu no passado e que de repente não deu certo. Então você fica alimentando naquilo, nossa, mas eu já fiz aquilo e não deu certo, eu vou fazer de novo, não vai dar certo de novo, e como que eu vou agir, e isso e aquilo. Então você começa a alimentar coisas na sua cabeça que eles não vão acontecer. Se você se põe no estado presente, como eu falei no começo, o que você tem controle sobre a situação? Eu tenho controle nesse momento de pensar positivamente no que eu posso fazer. Então eu vou pensar positivo, eu vou pensar que vai dar certo e que além do mais, porque quando a gente pensa, né, em dar certo sobre a perspectiva do que nós achamos que deveria ter acontecido, mas muitas vezes o que nós achamos que deveria ter acontecido não é exatamente o que precisamos naquele momento que aconteça. Então a gente tem esse negócio de pensar que deu certo porque tá de acordo com o que nós queríamos, mas nem sempre é assim. Pode ser que deu certo de uma forma que era exatamente o que você precisava, era que não desse certo. E aí você fica com tanto medo de que não saia do seu jeito, que não saia do jeito que você queria que acontecesse, e isso e aquilo. Só que muitas vezes dá mais certo do jeito não dando certo do que o jeito que você queria que acontecesse. Então se coloque no estado presente. O que eu posso controlar nesse momento? Pensar positivamente sobre aquilo? Não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Naquele momento, o que você pode fazer? Se coloque no lugar onde você está. Eu tive uma cliente que ela não conseguia dormir porque ela tinha medo, ela já começava a alimentar os medos, que amanhã, quando ela fosse acordar, ela já não ia acordar no horário. Olha que louco.
ela não conseguia dormir, ela não conseguia deitar na cama e relaxar, porque ela tinha medo de amanhã, no outro dia, quando ela fosse acordar, acordasse atrasada. Olha que doido. Gente, acontece o seguinte, o que você pode fazer para te auxiliar em acordar no outro dia? Você fez a sua parte? Fechou. O que você pode fazer naquele momento é descansar a sua mente para estar bem, para na hora que o que você colocou para te acordar, para te despertar, sei lá o que acontecer, você esteja bem para acordar para aquilo. E outra, você não tem controle sobre se você vai acordar no horário ou não. Você simplesmente não tem controle sobre aquilo. Então, o que você pode fazer? Você pode deitar, você pode pensar no que você tem controle. Porque eu tenho controle agora, eu estou na minha cama, eu estou no horário de dormir, então eu preciso dormir para estar bem descansada, para acordar na hora que eu tenho que acordar. Você entende que se você ficar alimentando, que você não vai conseguir acordar no horário, você realmente não irá conseguir acordar no horário? Primeiro que o seu corpo, ele já vai começar a te ajudar, como eu acabei de falar. Ele vai começar a te auxiliar, você não vai realmente acordar, então não dorme. Não dorme, aí você fica alerta, você fica em pânico, você ativa, né, o seu pânico. Não vou dormir porque eu não vou acordar no horário. Mas será mesmo? Será mesmo que isso vai acontecer? E outra, qual controle você tem sobre isso? Entende isso? Então, tem que ficar bem claro isso na nossa mente. A gente tem que viver no que nós temos controle. Nós temos que estar centrado no que temos controle. Agora, vamos para a quinta dica. Lembre-se do que você já conquistou. Lembre-se do que você já conquistou. Porque acontece assim, quando a gente tem medo, quando a gente coloca isso na nossa frente, te impede de tomar ações, te trava de acreditar que você é capaz. Exatamente isso. Te trava de acreditar que você é capaz. Mas se você lembrar de algumas coisas que você já conquistou, que você já teve esse sentimento de medo anteriormente, e mesmo com esse sentimento, você conseguiu superar e conseguiu conquistar o que você queria, pode ser que mude o seu sentimento naquele momento. Então, toda vez que você se sentir no medo naquela situação, lembre-se do que você já conquistou, mesmo com medo. Existe uma frase que fala que tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tem essa frase que fala assim: o que a gente não pode jamais é deixar o medo nos paralisar. Então, você tá com medo, percebeu que você tá com medo de alguma situação? Lembre-se, olha, eu já tive com medo disso antes e eu já conquistei coisas mesmo estando com medo. Fechou? Segue o barco. Vai lá, vai com medo mesmo e lembre-se sempre que você já conquistou coisas com medo. Então, acredite que vai dar certo dessa vez também. A próxima dica: viva um dia de cada vez. É imprescindível essa dica. Viva um dia de cada vez. Acredite que mesmo que a gente alimente a nossa mente com uma porção de coisas negativas, só existe a possibilidade de você ter ações, de você ter pensamentos e sentimentos para outros dias. Não, desculpa, eu vou reformular novamente isso. Viva um dia de cada vez. Então, acredite no seguinte: não adianta você tomar pensamentos que vão te levar ao medo hoje, se você, em relação a amanhã, se você só tem o hoje para tomar decisões, para ter ações. Então, não tenha medo do amanhã se ele não chegou. Não tenha medo, não crie coisas negativas na sua cabeça sobre o amanhã, se você só tem na sua mão
o hoje, o agora. A vida, ela acontece agora. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, um sentimento negativo e que isso vai te levar a ações negativas, pense o que eu tenho agora no meu controle. O que eu posso fazer agora sobre isso? O que está no meu controle agora? E assim, quando você muda esse pensamento, pode te auxiliar a viver no presente, a viver um dia de cada vez. A única coisa que a gente tem é o agora. Então não adianta você ter medo, você criar pensamentos na sua cabeça sobre o amanhã, sendo que você só tem o agora. Pratique isso. No começo pode parecer meio desconfortável, não. Eu diria que você vai pensando nisso, você vai te centrando, se colocando no presente, se colocando no agora, e vai parecer no começo que realmente não tá fazendo diferença, sabe? Que você tá vivendo uma coisa que você não sabe explicar direito. Mas continue a se colocar no presente, a viver um dia de cada vez. Não, pense o seguinte, não vai adiantar eu pensar no amanhã se eu não posso resolver isso agora. O que vai acontecer amanhã? Eu posso resolver agora? Sim, se eu posso, fechou. Se você não pode, não adianta você alimentar isso, entende? Faz sentido pra você isso? Coloca aí pra mim nos comentários. Vamos ver quem ainda tá por aqui. Muito obrigada, viu, por estar aqui assistindo. Obrigado, Vivi. Obrigado, Mazé, Giancarlo, Abdias, Lu, sempre presente, né, queridona? Imperatriz, olá! Bosco Lacerda. É assim mesmo? Eu falei certinho? Porque às vezes, né, eu dou um... E Pedro Silva, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência. Eu faço o seguinte, para fechar então o nosso raciocínio aqui, tudo que eu fui falado nessa live, eu vou deixar uma frase para você sempre ter em mente que o seu medo é alimentado pelo seu medo. Então esteja sempre no presente. Se coloque no seu controle, foque no que você pode ter controle da situação. Pense sempre, o que eu tenho controle sobre o que está acontecendo comigo agora? O que eu tenho controle sobre esse medo que eu estou sentindo agora? Esse medo é racional? Esse medo é irracional? De onde veio esse medo? Será que isso realmente pode me levar para onde eu quero? Será que isso vai resolver a situação? Será que eu ficar pensando, alimentando esse medo que eu estou sentindo, ele vai me levar para algum lugar? Pense sempre nisso. Foque sempre no seu presente, foque no que você tem controle, e esse medo, você enfrentando ele de frente, você consegue diminuir ele de uma forma que assim, quando você começar a sentir ele novamente, você vai tomar suas ações, tomar suas atitudes, independente do medo que você está sentindo. Que vai ser aquela velha frase, vai com medo mesmo. E aí ele vai ficar do tamanho assim, ó, que você pode controlar ele pro resto da sua vida. Então, eu espero verdadeiramente ter te ajudado. Muito obrigada por sua audiência. Essa live vai ficar salva, então deixa aqui nos comentários o que você achou, se fez sentido para você, me manda um direct, compartilha com outras pessoas que pode fazer sentido também, e vamos aí ajudar uma corrente do bem nesse momento que a gente está passando no nosso mundo, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.